Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos estudando essa doutrina, que a cada dia, a cada hora, nos transforma em cristão melhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, por esse momento. Queremos pedir, Senhor, pelo nosso irmão Fabiano, que vai nos conduzir o nosso estudo de hoje. Assim, Pai, queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje, e que assim seja, Senhor. Só uma questão de ordem, só uma dúvida. Então, as nossas aulas terminam dia 21 de agosto, e aí depois vai ser gravado a primeira aula e a segunda, que não foram, aí participa quem quer, ou é para todo mundo ver de novo a primeira e a segunda aula? A gente está convocando todo mundo para gravar de novo, né? O primeiro capítulo e o segundo. Mas não é obrigado, né? Se já viu, já viu. É só para nós gravarmos para ficar guardadinho lá o material. Né? Entendeu? Está aparecendo para vocês? Sim. Então tá. O nosso capítulo de hoje, então, é o capítulo 21, às 21 horas. Então, vamos lá. Recomeço feliz. Como de praxe, a gente faz a prece inicial do trabalho, depois lemos um capítulo por semana e convidamos sempre os integrantes do grupo a lerem, a comentarem em grupo. O trabalho ele não é palestra e nem é um monólogo. Ele é um trabalho coletivo, construído de forma coletiva. Claro que a gente tem uma mediação, porque daí a mediação, em qualquer ambiente, assim, tem que haver isso, né? Para que as coisas se auto-organizem, assim. Então, a gente vai mediando aqui, à medida que nós formos avançando, a gente vai convidando e vamos refletindo juntos, tá bem? Eu vou perguntar, então, para vocês, se alguém se prontifica a ler para nós. Que começo feliz. Então, eu vou ler, tá? Esse primeiro aqui, já que faz um tempo que eu não leio, aí eu recomeço feliz. E ele diz assim: o jovem padre Mauro despertou dominado por uma disposição de efetivo bem-estar. Desde quando tiveram lugar os acontecimentos perturbadores, cujo desfecho daria início à vivência de uma nova ordem de valores. Nunca se sentira tão bem adianto naquele amanhecer. Recordava-se fragmentariamente de algumas das ocorrências espirituais que despertara, embora tivesse dificuldades de ordenar todos os fatos. Sabe aqueles sonos, né, que a gente acorda e tem aquelas nítidas lembranças. Eu tenho essas recordações, assim, a gente não acorda com elas específicas do fato, mas a gente acorda com as sensações, sabe? É muito interessante. Sentia-os interiormente em forma de emoção, olha só aquilo que eu falei para vocês, não são informações, assim, digamos, objetivas, né? Vamos lembrar de todos os detalhes, em alguns casos sim, mas a gente recorda no sentido emocional. Como se a chaga moral que sempre exudava angústia houvesse recebido um penso balsâmico, refazente. Considerava que os sonhos recentes estavam recheados de informações habituais e davam-lhe a impressão de que vivia uma dicotomia. Uma dicotomia de apoio de anjos em luta contra os demônios.
que o sitiavam e o afligiam. Então, como ele era católico, ele percebia assim, que estava acontecendo alguma coisa, né? Intervenção espiritual, mas aí no caso dele, ele tinha essa ideia evangélica, e isso é válido. Se fosse com nós diríamos que eram os espíritos. A verdade é que, tomado de impulso, enriquecedor de paz, acercou-se do oratório na capela próxima ao quarto e ajoelhou-se conforme a disposição religiosa na fé que abraçava, né? Caso dele católico. Envolveu-se nas delicadas vibrações que defluem da prece ungida de sentimentos elevados. Vamos fazer só um parênteses aqui das últimas orações que o Padre Mauro fazia, né? Era gritante, era aturdida, era sempre um pedido de socorro, né? Ele fazia essas orações sempre nesse sentido, assim, meio desconexas. Buscando o refúgio espiritual e a comunhão com Deus, sua mãezinha cercou-se em doce colóquio da mente, de mente a mente procurou restaurar-lhes algumas lembranças das atividades vividas, há pouco em nossa esfera, a fim de que ficasse impressas definitivamente, servindo-lhe de apoio e de segurança, assim como de roteiro para a plena libertação. Então, a mãe em espírito ali vai se acercar para fazer com que o inconsciente guarde a imagem, a recordação, e ele fique se recordando, né? Para que aquilo não se perca ali no mental dele. A blandícia proporcionada pela oração, quando bem entendida pela criatura humana, proporcionar-lhe-á no seu exercício o reconforto e a coragem para todos os momentos, sempre que recorrendo aos seus tesouros e o fazendo com mais frequência do que o habitual. Quando o ser humano ora, ele penetra nos arcanos espirituais e refaz-se, adquirindo a paz, enriquecendo-se de sabedoria por estabelecer uma ponte de vinculação com as fontes do conhecimento, de onde promanam os bens da imortalidade. Que bonita, né? Essa aqui, ó. Vou até justificar para nós aqui. Dá para fazer até um cartaz, ó. Eu que gosto de fazer. Ó, quando o ser humano ora, ele penetra nos arcanos espirituais. Ele se encharca, né, de um ambiente, porque ele ora, ele faz sintonia, daí ele se encharca dessas vibrações. Alguém gostaria de ler ali para nós? A prece seria e seguir adiante? Eu posso ler. Eu posso. Pode. A prece seria, a partir de então, o bastão de apoio emocional do jovem, sinceramente arrependido e preparado para o recomeço da luta. Sob a inspiração da genitora devotada e o amparo dos mentores aos quais ela havia recorrido, ser-lhe-ia possível avançar vencendo os obstáculos que não seriam poucos e que deveria ultrapassar. Sucede que a cada qual somente pode colher aquilo que haja semeado anteriormente, cabendo-lhe discernimento para, enquanto recolhe os cardos deixados acho que seriam fardos, deixados pelo caminho, realizar nova ensementação, agora de luz e de bênçãos, que lhe constituirão a seara futura por onde transitará. Naquele momento, portanto, a abnegada genitora, utilizando-se da percepção acentuada do jovem sacerdote, intuiu de que a luta seria áspera e ele se veria a braços com situações muito perturbadoras. Teria ensejo de voltar aos mesmos vícios, seria induzido pelo pensamento e pelas circunstâncias a reincidir nos anteriores gravames, cabendo-lhe fugir da tentação através da oração e da ação beneficente e renovadora. A prece propicia forças espirituais e morais, mas a ação preenche os vazios existenciais, facultando vigor e superação das falsas necessidades a que o indivíduo, pelos hábitos doentios do passado, afervora-se. Através da linguagem silenciosa do pensamento, advertiu-o sobre as influências dos seres perversos que rondam as criaturas humanas e as induzem a atividades vergonhosas e comprometedoras através do crime, elucidando também que, concomitantemente, anjos benfeitores protegem os seus tutelados, infundindo-lhes valor e inspirando-os na luta do bem variável.
Ele permaneceu por largo período no refúgio espiritual da oração, mergulhando nas esperanças do futuro. E porque estivesse assinalado uma nova entrevista com o senhor bispo para aquela tarde, Dona Martina deixou-o nos deveres que lhe diziam respeito, a fim de que, no momento aprazado, com o nobre instrutor, pudéssemos acompanhar o desdobramento da terapia curadora do querido enfermo. Quando Mauro procurou o seu pastor, ao cair da tarde, havia uma psicosfera de acentuada paz na residência episcopal. O sacerdote, cônscio dos seus deveres, considerando a gravidade da ocorrência que defrontava pela primeira vez durante todo o seu ministério, não descurou de procurar uma solução adequada, de forma que as consequências pudessem ser atenuadas, evitando futuros desastres dessa ou de outra vergonhosa natureza. Havia se dedicado ao rebanho com fidelidade, confiando nos postulados da fé, que elegera como roteiro de iluminação e de salvação para os fiéis, que lhe se entregavam confiantes. Em razão disso, foi-lhe muito penosa a realidade dos infelizes acontecimentos. Ao tempo que assim conjeturava, compreendia também que não poderia destruir a existência do jovem padre, que sempre lhe afigurava um homem de bem, digno servidor da Grey. De maneira discreta, procurou ouvir outras autoridades religiosas e psiquiatras, resolvendo encaminhar o paciente a uma clínica especializada, que vinha atendendo a casos equivalentes, como alguns de outra natureza, quando apresentavam transtornos depressivos, desvios esquizofrênicos. Com excelente disposição psíquica, recebeu o filho espiritual e, após algumas considerações valiosas, procurou auscultar-lhe os sentimentos. Fortemente inspirado pelo irmão Anacleton, Mauro narrou que uma incomum transformação interior nele se operara. Havia vivido experiências oníricas, semelhantes às de muitos santos e taumaturgos, conforme relatos constantes nos livros sagrados. Anteriormente, acrescentou algo constrangido, sentia-me arrebatado por verdadeiros seres diabólicos que me levaram a regiões de gozo incessante e exaustivo, vampirizando-me as forças e deixando-me sequioso de vivências equivalentes. Dias houve nesse interim tão terríveis que despertava mal-humorado, infeliz, dominado por desejos incoercíveis, sendo impelido por forças cruéis a práticas abomináveis de que me arrependia e me condenava sem cessar. Nessas ocasiões, eu tinha a sensação de haver estado no inferno, de onde retornava sob maléfica influenciação. Nos últimos dias, porém, mais de uma vez, encontrei-me em lugares de oração e de socorro, onde não poucos seres angélicos não só me atenderam, como também a outros que me pareciam familiares. Calou-se por um pouco, concatenando ideias e tentando captar melhor o pensamento do benfeitor espiritual, para logo prosseguir. Nesses momentos, tenho visto minha mãe, que, como sabe Vossa Eminência, é falecida há quase 5 anos. Aparece-me no vigor da sua juventude, tomada de profunda compaixão pelos meus atos ignóbeis. Protege-me dos seres satânicos que a respeitam, como também me infunde ânimo para prosseguir. Não fosse esse socorro propiciado pela divindade, ter-me-ia suicidado na mesma noite em que a professora Eutímia me surpreendeu com a criança. A vergonha, o asco que de mim próprio senti, tomaram meu espírito fragilizado, e uma voz terrível fazia repercutir no meu íntimo que o suicídio seria a única solução para o meu miserável destino. Mas você, que conhece as Santas Escrituras, sabe que o suicídio constitui um crime hediondo, para o qual não há perdão na Igreja nem de Deus. Sim, Eminência, eu sei, mas sucede que a minha mente era vulcão em erupção.
não havendo lugar para qualquer raciocínio lógico, para qualquer entendimento da vida nem da religião. Sentia-me assaltado por forças mais poderosas do que eu, e não havendo perspectiva para o futuro, a fuga seria a solução no momento. Felizmente, a mãezinha apareceu-me, não sei como, e libertou-me da instância do mal, fazendo-me adormecer e conduzindo-me para um lugar fora da terra, onde me pude refazer e recuperar. Na noite passada, novamente estando em uma instância de trabalho ativo, participei de uma reunião singular, em que anjos e demônios travaram uma estranha batalha, e na qual eu era uma das personagens envolvidas, ao lado de outros que me pareciam conhecidos, detestáveis alguns, amados outros. Tá bom até aí, só para a gente ter fazer assim, um olhar aqui com referência a sonhos, né? Vocês perceberam como é que é a vivência do sonho e a narrativa de do sonhador? Então, ontem eu estava vendo um vídeo do Divaldo a respeito disso, sobre os sonhos. Daí o Divaldo diz, né, inclusive ele fala, e é bem isso mesmo. Quando ele tem muito colorido e o conteúdo ele é muito extenso na emoção e na informação, não é sonho, tá? É um desdobramento, que é o que aconteceu com o Mauro aqui. É um fato espiritual. Quando ele é mais opaçoso, sem cor e disperso, meio confuso, aí é do inconsciente, jogando as informações aleatórias, e a gente está botando para fora algumas coisas que estão se eliminando ali através dos sonhos, se misturando até com as questões espirituais. Mas quando a gente tem esses sonhos assim, eu sonhei, a gente falou isso, tem sabe? Pode ter certeza que é. E é a forma como ele interpreta, né? Sim, eu acho que mais para frente até vai ser dito aqui que eles também deixariam ele com essas lembranças, né? Sim. Fabiano? Exato. Oi? Não, assim, não, perfeito, né, embora eles sejam católicos, né, e não espíritas, mas fica bem colocado como uma visão até bem espiritual ali, né, do que ele está falando, mesmo sem saber. Mas o que eu queria te perguntar, que está um pouco antes ali, mas você sabe, então, que falou assim, que conhece as escrituras, que o suicídio constitui um crime hediondo para o qual não há perdão da igreja e nem de Deus, é isso? Isso, mas aí é dele, né? Sim. Como padre. O bispo lá, ele tem essa visão, mas aí não tem perdão nem de Deus. Sim, mas é a visão da igreja, né? Tanto é que o suicida ao tempo agora não, né? Mas o tempo da igreja nem se enterrava no cemitério. Tá, mas eu achei que tu poderia ser perdoado em qualquer hipótese, né? Desde que tivesse arrependimento, né? Mas, claro, no caso da igreja, como não tem vida após a morte, no nosso caso, tu pode pegar o arrependimento quando está desencarnado, né? E no caso deles, termina ali, né? Por isso que não teria perdão, então. Até assim, ó, no espírita não é que há o perdão de imediato, né? A pessoa também vai ter que rever aquela situação, né? Por isso que são jogados, muitas vezes, suicidas para os vales dos suicidas, que nada mais é do que o inferno católico. Né? A Igreja Católica fala disso. Agora, claro que o Espiritismo vai mostrar que todos somos filhos de Deus e que temos uma nova oportunidade. Sim, mas uma nova oportunidade em algum outro momento, né? Porque senão todo mundo se mataria e vamos ter novas oportunidades. Mas o que eu achei assim mais forte é que eu não achava que a igreja não tem perdão nem de Deus, de novo, para gente que é espírita, depois que passar toda essa redenção, expiação, mesmo quem, digamos, se suicidou, poderia, então, né, tem um livro, né, que eu não estudei, né, mas vocês falam sempre daquele, que ele conta a questão dele, né, agora não me lembro do livro. Memórias. Isso, Memória Suicida, isso. Mas, assim, de qualquer forma, assim, eu achava que para a Igreja Católica também sempre havia mas nesse caso eu acredito que não haja, por causa da questão que termina a vida depois da morte. Exatamente. O Espiritismo mostra no sentido de que existe o perdão de Deus, mas assim, mesmo assim, né? Tem perdão, tudo, mas não é uma coisa assim que a pessoa morreu e já vai ser... É que assim, tem N situações, né? O suicídio envolve várias situações, assim.
tem situações que nem são suicídios, né, gente? Então, depende do estado mental da pessoa, depende se Isso, ela está... exatamente. É isso que eu penso, porque às vezes a pessoa, né, tu sabe que a maioria não quer tratar de psicologia, né? Mas dizem que a maioria das pessoas, tu mesmo falou, né? Acho que a Mary Moore disse que se ela tivesse um filho, ela não teria suicidado. A pessoa está, às vezes, desequilibrada mentalmente, né? Acho que... você tá com problema, tá com algum problema com álcool, né, alcoolizada e tudo mais, porque tá no livro dos espíritos assim, né? Há algum caso específico, eu vou falar da minha emoção, mas não exatamente com essas palavras. Se há alguma isenção, né, em caso de suicídio, aí eles falam ali, com exceção do estado de loucura e da embriaguez. Eu acabei de ler uma notícia agora, um rapaz de 25 anos, um ator super famoso de uma série, enterrou o pai algumas semanas e ontem, eu acredito, ou hoje, foi achado sem vida na casa dele. E acredita-se que pode ter sido Ele tomou muito remédio e ele era muito apegado, né, ao pai. E ele não aguentou a pressão no auge da carreira. Pois é. O caso da Marilyn Monroe foi a mesma coisa. Ela não se suicidou de forma direta. Ela fez o uso de medicações e acabou, por virtude disso, morrendo. Quando ela dá uma entrevista para Humberto de Campos, no Mundo Espiritual, o nome dessa entrevista se chama Um Encontro em Hollywood. Foi psicografado pelo Chico. É onde ela narra, então, eu vou mandar para vocês no grupo aqui, tá? Ela narra que se ela houvesse tido uma gestação, o caminho dela teria sido diferente, porque daí então ela iria ter uma criança para que ela se apegasse, entende? E se desviasse um pouco, porque como ela foi pelo caminho da sensualidade, do egoísmo, ela se deixou levar, porque ela era muito bonita, e ela era mesmo, né? Ela todo mundo pintava o cabelo de loiro, mas ninguém era Marilyn Monroe. Essa era a definição de uma época. Então, Não, e a e mãe ela dela tinha problema mental, né? Ela sofreu vários abusos da mãe dela também, né? Mostra a história dela, agora conta um filme, né? que ela traz, né, já de um passado, essa latência da sensualidade dela, né? Porque sensualidade, essas coisas não é do corpo, tá, gente? Isso aí é do espírito. Então, ela podia haver outras mulheres mais bonitas do que ela, mas se não tiver, porque a Mary tinha algo de diferente, que causava inveja em muita gente. Então, mas ela ficava muito solitária, era uma mulher extremamente solitária, sozinha. Acho que o Roberto quer falar também. Fabiano, eu penso que a questão do suicídio, nós poderíamos dizer que, inicialmente, Deus não perdoa, mas ele oportuniza que esse espírito, muito provavelmente através de diversas reencarnações, ele reinsete a vida dele. E dependendo dessa trajetória, óbvio, ele vai receber o perdão. Quer dizer, o perdão, para mim, aí está intrínseco em oportunizar. Quer dizer, não se elimina de um todo, né? De maneira nenhuma. Mas se oportuniza que esse espírito, através de diversas reencarnações, né, ele recupere essa situação aí. O que tu me diz a esse respeito? Peguem o livro Céu e Inferno. Ele vai abrir o livro falando assim: o que é céu, o que é inferno, o que é anjo, o que é demônio, o que é limbo, o que é paraíso. E depois que ele faz todas essas divagações e vai estudar profundamente no livro Céu e Inferno, ele vai estudar daí os tipos de suicídios e de mortes, porque ele vai observar. Então ele vai, ali tu vai ver, exatamente mais ou menos nessa linha que tu está falando. O céu, o livro O Céu e o Inferno, exatamente ele vai fazer esses paralelos e vai mostrar que na verdade tudo é consciencial, né?
Tá tudo na consciência, o estado de alma. A pessoa é que está mergulhada, porque ela é projetada para aquele lugar. Agora, de certa forma, tá? O suicídio, ele é um egoísmo, né? Um egoísmo onde a pessoa, em dado momento, ela está pensando em si própria. Porque aqui, tá aqui no texto, ali, ó, eu vou mostrar para vocês, eu sublinhei, acredito. É um pouquinho mais, quando ele diz assim, ó, que a prece não bastava ele só ficar em prece, mas na ação, alguma coisa desse tipo, ele deveria, acrescentou constrangimento, sentir meio arrebatado. Aí ele fala aqui, né, a oração, ali na parte da oração ele diz que a oração ela tem que ser uma ação, né, gente? Por isso ela a junção de duas palavras, horário e ação. Já que todas as nossas responsabilidades estão na consciência, eu acho que a pessoa, o suicida, tem que se perdoar. Primeiro ele tem que se perdoar, para depois ser perdoado, porque é a consciência dele que está... Sim. Que provoca os distúrbios que levam ele a tirar a vida, a consciência do crime que cometeu. Mas tem algo aí que não basta só isso, tá, gente? E aí o Camilo, lembra, dona Luzia, que daí o Camilo dizia assim, mas eles nunca me chamam. O lanceiro entrava, nunca chamavam ele. E ele não entendia por quê. Aí ele foi descobrir, depois com o psicanalista, que ele tinha horror daquele homem. Lembra que todo mundo tinha um medo daquele psicanalista de um dos hospitais psiquiátricos? Porque ele era direto, não tinha fuga psicológica. Ele vai descobrir lá que ele precisava ficar ali para queimar as energias do fluido vital do corpo que ainda permanecia. E ele ainda tinha, né? Exato. Então, não basta, assim, ele também tem que... Ele vai ter que ficar. Ele vai ter que ficar ali queimando aquele fluido, porque ele precisa queimar porque aquele fluido não permite que ele vá. Então, por isso ele nunca era chamado. Aí depois explicam para ele, né, que aquela energia ela precisava ficar e não era queimada. Queimada é uma expressão minha, tá, gente? Queimar é uma expressão. Então ela precisava ser dissolvida e pela lida da vida humana. E como ele não fez, então ele precisa ficar escoando dia após dia. Sabe? Sim. Num primeiro momento, tem que purgar o crime até terminar a energia, o tempo que ele teria na Terra, né? Para depois... Porque a vida é um bem valioso. É isso que a gente tem que entender, né, dona Lucia? A vida é um bem valioso. Reencarnar é difícil, sabe? É toda uma programação. E a gente não pode olhar isso como uma coisa efêmera e pequena. Primeiro obstáculo da existência humana, e aí envolve o quê? Envolve outras coisas. Cadê a fé? Cadê a crença? Né? Porque quem não crê acha que tudo tem que ser imediato, e as coisas não são, né? Porque, de certa forma, é uma criancice que ainda dorme na pessoa de achar que tudo tem que ser mudado no dia de amanhã. A resiliência, não quer saber da resiliência, não quer saber do perdão, não quer saber do amor ao outro, eu vou me matar, e os outros que vão ficar. Então, você veja, tem vários fatores. Então, por isso o suicídio, assim, não, esse suicídio já é atendido, em alguns casos, sim, mas em suma maioria, por poucas coisas, assim, não é, não. Infelizmente, não é. A gente é espírita, a gente sabe que não é. Por isso, a gente tem que crer, né? Vai passar, isso vai passar, acreditar que vai passar. Como se diz, né?
perde-se os anéis, mas não se perde os seus dedos. Então as coisas vão... Porque senão, daqui a pouco, qualquer obstáculo da vida, todo mundo se mata. Todo mundo se mata. Daí vira banal, assim, a existência humana. Né, dona Luzia? É isso mesmo, obrigada. Ô, Fabiana, mas a gente, lá no livro Renúncia, né, aparece que o Frei, aquele, né, lá da história, né, ele tem essas convicções da vida, do suicídio, da vida após a morte. Eu não sei se a gente lembra, né, mas eu me lembro, assim, que ele seguia os ensinamentos na época da Igreja Católica, mas ele tinha essa percepção quando ele vai ajudar a menina, né, a esposa do Cirilo, né, ele tem essa outra maneira de pensar a respeito das coisas, da vida após a morte, né? Eu acho assim que como ele diz assim, tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele diz assim, isso aí é porque eu acho que eles não gostam de dizer que os padres não gostam, porque os padres estudam muito, né, Fabiana? Eles leem todos os livros, tanto que uma vez eu conversei com um padre, não era padre, ele estava tentando se formar, e ele disse que ele leu, eu comentei com ele que eu era espírita, e ele disse assim, eu já li os livros, todo o evangelho, como é que ele disse? Eu já li toda a doutrina espírita, eu sei tudo que tu vai me falar. Ele, né, estudante. Então, assim, eu digo, tá, mas a igreja não aceita a vida após a morte, as pessoas não estão preparadas para isso, ele me disse. As pessoas não estavam preparadas para saber desse mundo invisível, ele disse, né? Então, as pessoas vão se confundir, por isso que a igreja não abre certos ensinamentos. Aí eu achei interessante agora, tu tá falando aí, né? Assim, a gente está falando sobre essa parte do texto. Eu me lembrei desse Frei lá na Renúncia, né? Que ele era, e tu vê, era uma época bem distante, né? E ele já falava isso, né? Eles recebem todo esse ensinamento, né, Fabiano? A igreja já mudou muito, né? Bastante, assim, o olhar. Hoje já está bem diferente, a gente vê pelos velórios, né? Como pessoa. Onde é que a gente parou aqui? Detestáveis alguns, amados outros, na página 266. Peraí, só um pouquinho que eu me perdi aqui no meu. Tá, peraí. É que o meu aqui é diferente, tá? Passou. Perdão, pode descer, ó. Tu passou, tem que... Alegro-me sobremaneira. Não, você deve recordar-se, interrompeu o senhor bispo. É aqui que a gente tem que continuar, gente. Tu tem que baixar aí, Fabiano. Baixar para baixo? Não, para cima. Fabiana. Para cima, Dinho. Mais um pouco. Aí. Isso. Aí. Tá, então vamos lá. Agora que a Vanessa leu até ali, então, amados outros, você deve recordar-se, né, Vanessa? Vai começar. Daí eu queria ver, acho que o Roberto queria dar uma lidinha, né, Roberto? Quer ler então para nós? Não, mas eu não... Eu tinha anotado onde é que tem que recomeçar pelo controle de vocês? Página 266, pai. Bem em cima. Isso, bem em cima. O primeiro parágrafo. Você deve recordar-se. Você deve recordar-se, interrompeu o senhor bispo, de que Jesus referiu-se a muitas moradas na casa do meu pai, havendo-nos prometido ir preparar lugar para nós outros.
conforme anotou São João, no capítulo número 14 do seu Evangelho. Eu sempre pensei que essas moradas são os astros que constituem o universo, mas também são redutos onde estagiam os espíritos após a morte, antes de seguirem ao seu destino final, conforme os atos praticados no mundo. Penso que o purgatório, por exemplo, não seja um lugar definido geograficamente, mas incontáveis regiões de dor e de sombra, na terra e fora dela, onde os culpados expungem e se depuram, tendo ensejo, então, de ascender ou não ao paraíso. É certo que a minha reflexão não encontra respaldo teológico, conquanto não exista nada em contrário. Continue a sua narração e desculpe-me a interrupção, que resulta no meu entusiasmo por encontrar confirmação para um pensamento que me acomete desde há muito. Sem maior delonga, Mauro deu curso à narração das suas experiências fora do corpo físico. Na noite anterior, continuou, algo relutante, acompanhando as ocorrências que não me são muito claras na mente, mas que retornam agora como que sob uma ação mágica em um caleidoscópio vivo da memória. Fui convidado à renovação e foram desenhadas possibilidades para o meu reencontro e equilíbrio, devendo dedicar-me a Jesus e a sua mensagem, especialmente reabilitando-me mediante a edificação de um lar para crianças profundamente marcadas, infelizes, inspiradoras de constrangimento e de compaixão, em cujo convívio poderei superar as minhas más tendências e tornar-me um verdadeiro servidor do Evangelho. A princípio, fui tomado de espanto e medo, pensando nos riscos de estar ao lado das tentações mais graves e com imensas possibilidades de repetir os crimes de que me desejo libertar. No entanto, nobre ser espiritual me elucidou que a ternura e a misericórdia ante as deformidades que as caracterizarão ser-me-iam o bastão de um apoio e o medicamento salutar para manter-me em saudável equilíbrio. Enquanto a caridade seria uma luz na noite da minha solidão. Confesso que estou animado com a possibilidade e espero poder recuperar-me de todo o mal que pratiquei, através de todo o bem que poderei fazer. Alegro-me sobremaneira com essas informações, interrompeu o eclesiástico, emocionado, porque o Senhor da vida espera que as ovelhas que se tresmalham retornem ao redil, não ficando no abismo ao qual se arrojam. Recordemo-nos da parábola do filho pródigo e, consequentemente, da imensa alegria que invadiu o pai quando o jovem, tresvariado e infeliz, retornou ao lar, preferindo mesmo enfrentar qualquer reação do genitor, caso a houvesse negativa, a continuar entre os porcos conforme estava. Há sempre esperança no bem, quando há honestidade no arrependimento e interesse no recomeço. Todos erramos, em face da nossa estrutura de humanidade, das imperfeições que nos caracterizam, tendo, porém, o dever de nos reabilitarmos, trilhando a mesma estrada no sentido inverso, reconstruindo, passo a passo, tudo aquilo quanto danificamos ou malbaratamos. Somos contínuos aprendizes da vida em processo de crescimento para Deus. Não poucas vezes, nos meus desvaneios espirituais, interrogo-me se uma existência única é suficiente para alcançar-se a meta, para adquirir-se a sabedoria para a conquista da plenitude. Diante do infinito, a nossa relatividade
de tempo expõe-nos a situações muito perturbadoras, que nos impossibilitam alcançar os patamares superiores do êxito, especialmente quando defrontamos limites de várias ordens. Como poderia Deus exigir de pessoas diferentes, portadoras de valores diversos, resultados idênticos? Como entender a salvação dos reprobos morais, que já nasceram assinalados pelas deformidades do caráter ou vitimados pelas heranças genéticas desgradantes e irreversíveis? Percebi que o irmão Anacleto havia colocado a destra sobre a fonte do bispo, infundindo-lhe coragem e lucidez de raciocínio, de forma que, naquele momento, suas anteriores reflexões encontrassem maior campo de discernimento e de claridade, a fim de assegurar-se da exatidão dos seus raciocínios. Quase iluminado pelo contato com o nobre benfeitor, não pôde sopitar o entusiasmo, prosseguindo. Alguns pensadores da igreja cristã primitiva, tais Orígenes, Tertuliano, Santo Agostinho, Ambrósio, para citar apenas alguns, acreditavam na transição das almas em diversos corpos, por cujo meio adquiriam sabedoria, depuravam-se e cresciam para Deus. Os seus erros, por mais hediondos, sempre podiam ser reparados na terra mesmo, onde haviam sido cometidos. Todos os crimes e práticas comprometedoras eram reparáveis, o que explicaria as aberrações físicas e morais que caracterizam muitos seres, aprendendo na dor a valorizar o amor, aprisionadas no caráter carnal, caso não hajam sido alcançadas pela justiça que as não corrigiu nem edificou. Nessa forma, Deus concederia iguais oportunidades a todos os filhos, facultando-lhes o crescimento interior a esforço pessoal, sem que alguns sejam agraciados em detrimento de outros que teriam que lutar para alcançarem os mesmos recursos e fruírem os mesmos direitos. Sem contestar o estabelecido pela Igreja, a mim me parece muito mais compatível com a justiça de Deus a doutrina da transmigração das almas por muitos corpos do que a vida única, com imediatas consequências de felicidade total ou punição eterna. Sei que isso pode incidir em blasfêmia, porque o Segundo Concílio de Constantinopla, reunido no ano de 552, condenou as doutrinas de Orígenes, objetivando essencialmente negar a reencarnação. Então, aqui tem uma resposta, viu, Rita? Pedi para o Roberto para falar um pouquinho. Sim. Aqui está a resposta, né? Que eu havia falado, sem contestar o estabelecido pela Igreja, a mim me parece muito mais compatível com a justiça de Deus, da transmigração das almas, ou seja, né, de reencarnar por muitos corpos, de que a vida única, do que esta que só tem uma vida única. Então, para ele é muito mais racional ter esse pensamento, né, de reencarnação do que ter uma vida única, imediatista, em consequência de felicidade total ou uma punição eterna. Sim, eu acho que é o que a Rosa falou, né? Tem padres, né, Fabiana, que tem, digamos assim, se é que a gente pode dizer, a alma, ou fez a reforma íntima até mais que muitos espíritas, né? Esse bispo, ele tem totalmente uma alma espiritualizada, assim, total, sim, né? E eu acho que não é porque tu se define espírita, católico, evangélico, ou sei lá, que tu vai ser um verdadeiro espírita, assim, né? Eu acho que ele, apesar... Não, a definição não serve para nada. Isso. Mas a gente vê que ele questiona, né? Então eu acredito que é o que a Rosa falou, muitos padres não dizem isso, né, Fabiano? Mas eles normalmente estudam muito, né, teologia, fazem faculdade, ficam estudando a vida inteira, assim, né?
E então acredito que eles não falem porque talvez é o que ela falou, né? Não esteja a igreja hoje, acho que ela está mudando, né, Fabiano? Eu acho que eu vejo muito, principalmente como tu falou, né, em velórios, alguma coisa. Esse dia eu estava na missa, né? Meu pai que eu te falei, né? E o pai estava falando totalmente coisas bem espiritualizadas, assim, bem que um espírita falaria, né? Então Sim. há uma mudança, assim. Mas talvez ainda não haja uma aceitação, porque a igreja, assim, ela é bem dogmática, católica, né? Sempre que eu já fui bem católica também. Ela, para mudar, assim, ela leva muito tempo, assim, né? E tem muita resistência na igreja, né? Uma ala mais moderna, outra mais resistente à mudança. Mas isso é uma coisa que a reencarnação, eu acredito que é o maior tabu da igreja hoje católica, né? Assim, né? Eu acredito, né? Porque a gente vê que muitos padres falam, né, algumas coisas assim que tem muito a ver com o espiritismo, né, mas não ainda assumiram voltar como tu falou, né, naquela época lá se aceitava isso, né, como certo. E por que mudou isso, né? A gente nunca vai saber, né, Fabiano, mas deve ter tido algum interesse também aí, alguma coisa que a gente nem sonha, nem sabe. E a Igreja Católica, na época, dominava, né, a política, não só a religião, mas a economia. Simplesmente porque Teodósia não queria voltar como em serva. Era por isso? E havia um poder, sim, havia um poder político na época muito grande, assim, que as pessoas achavam que mudando as normas humanas mudariam a vontade de Deus. Assim. Mas tem gente que faz isso até hoje, assim. Sim. A própria igreja conserva muita coisa ainda. Sim. Desse concílio aqui. Sim. E outra coisa, Fabiano, vamos dizer assim, a liberdade de conhecimento, até hoje, não é de total interesse da igreja. Sim. Porque daí a gente tem que ver que isso vai se destituir muita coisa, né? Pode falar, amigo. Terezinha queria falar, levantou a mão. Sim, em relação ao que estão tratando agora, para mim foi bem ao contrário, assim, quando eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos, e quando eu tive a oportunidade de participar de algumas missas e em momentos necessários, eu comecei a entender o que os padres falavam, porque eu fui criada em escola de padre, eu nunca entendia nada que eles diziam, e fui para a doutrina espírita e conheci o evangelho, né? Depois que conheci o evangelho, eu entendia todo o sermão que eles traziam. Então, para mim foi diferente, assim, porque me abriu meus olhos espirituais em relação ao evangelho e ao entendimento que eles estavam trazendo naquele momento, né? Eu não sei se eu comecei a ter mais tranquilidade em relação a isso, alguma coisa mudou em mim, né? Porque eu consigo sentar e ouvir uma missa. Antes eu não fazia, não conseguia, né? Ficava sempre racionalizando aquilo, e hoje não, hoje eu não racionalizo e eu procuro entender o que eles estão dizendo cada vez mais e busco isso, né? Este conhecimento, que é o conhecimento que todos têm, né? Isso falando da doutrina, né? Falando do cristianismo. Era isso que eu queria comentar. Então, obrigado. Se o amigo Roberto quiser continuar lendo, então, para nós. Depois de um silêncio que se fez natural, o bispo acrescentou: desculpe-me o entusiasmo e a interrupção da sua interessantíssima narrativa, que me faz recuar a experiências semelhantes que vivenciei no passado. Gostaria de continuar ouvindo a respeito das suas, digamos, viagens astrais, conforme são denominadas pelo esoterismo e outras doutrinas ocultistas. Mauro, que se encontrava visivelmente reconfortado, ainda mais com as informações do seu pastor, que confirmavam alguns dos acontecimentos que vivenciara, quando em desdobramento da personalidade ou espiritual, sentiu-se encorajado a informar. No já referido encontro da noite passada,
ficou estabelecido que alguns daqueles seres por quem eu senti emoções desencontradas deveriam voltar ao corpo, a fim de viverem comigo, em razão de vinculações profundas que nos unem. Não sabendo aquilatar do que se trata, não obstante, senti-me muito feliz e despertei com novas disposições para o futuro, contando com o apoio e o perdão de Vossa Eminência. Os dois sorriram, como se um conciliábulo de significado superior estivesse sendo firmado naquele momento. Agora, informou o prelado, passemos aos planos a respeito de seu futuro próximo, a fim de que, mediante cuidadosa terapêutica, você possa superar os desvios de comportamento e a perturbação emocional de que tem sido objeto. Também eu acredito, sinceramente, na interferência de seres demoníacos e de anjos nos atos de nossas existências. Eles sempre nos assessoram, conforme a conduta que nós permitimos. No caso em tela, essas forças do mal, tiranizantes e perversas, tentam todas as almas que pretendem viver os preceitos do Evangelho, utilizando-se das debilidades do caráter de cada uma, para as desencaminhar, levando-as aos tétalos infernais. Todavia, reconhecemos que o mau hábito cria condicionamentos e que esses devem ser tratados conforme a valiosa contribuição das ciências contemporâneas. Medindo as palavras, a fim de atingir o auge da orientação, expôs. Como você há de compreender, o seu não é um caso isolado em nossa igreja. Outros sacerdotes também, na sua condição de criaturas humanas falíveis, têm sido vítimas de situações psicológicas e mentais, semelhantes ou com algumas variantes, o que tem preocupado as nossas autoridades, que vêm recorrendo ao auxílio da medicina, para socorrer aqueles que são vítimas desses transtornos e de... Fabiano, eu passo a leitura, Fabiano. A tosse está muito forte. Então tá. Alguém gostaria de seguir para nós? Microfone, pai. Agora. Quer que eu, se ninguém for seguir, eu sigo, Fabiano. Eu posso seguir. Posso ler, só tem que saber onde é que tá ali no teu aqui, para eu ler pelo teu. Vamos fazer o seguinte, Nadir. Vou te deixar tudo. Página 270. Tá aqui já. É na página 270, mais ou menos na metade da página, um pouquinho abaixo da metade. É que eu leio do Fabiano aqui, eu não estou lendo pelo livro daí. Então, tem que ler aqui, ó. Mas eu só vou passar primeiro, Nadir, para a Genesi, que ela pediu na tua frente, daí eu passo para ti depois. Não, tranquilo, pode deixar, não, tranquilo. Deixa ela, então. Aqui, ó. Pode ser? Então tá. O Roberto, fecha o microfone para nós. Eu estou meio perdida agora. Opa. Deixa eu ver aqui. Deixa a Nadir, então, ir lendo, quem sabe, daí aí depois tu acompanha. Me desculpe, eu acabei tirando o meu foco aqui. Tudo bem, né? Então, vai lá. Opa. Como você é nesse aí? É no início, medindo as palavras. Aqui, lê desde aqui, medindo as palavras. Tá. Medindo as palavras a fim de atingir o auge da orientação, expôs. Como você há de compreender, o seu não é um caso isolado em nossa igreja. Outros sacerdotes também, na sua condição de criaturas humanas falíveis, têm sido vítimas de situações psicológicas e mentais,
semelhantes ou com algumas variantes, o que tem preocupado as nossas autoridades, que vêm recorrendo ao auxílio da medicina para socorrer aqueles que são vítimas desses transtornos e de outros problemas na área do comportamento e da emoção. O assunto é sempre tratado com o máximo de discrição, a fim de evitar-se ampliar as proporções da ocorrência, que não trariam qualquer benefício. Oi? Só um pouquinho. Eu ia pedir para o Roberto fechar o microfone dele, está vindo o som aí. Isso, tá. Agora deu. Agora fecha o meu também. Pode seguir. A fim de evitar-se ampliar as proporções da ocorrência, que não trariam qualquer benefício a quem quer que seja, ao mesmo tempo buscando recuperar aquele que se haja comprometido ou tombado nas armadilhas da insensatez. Em tudo, a Igreja deve intervir com sabedoria e cuidado, amparando o equivocado e socorrendo sua vítima, mantendo o programa da paz e da felicidade possível entre todos. Dessa maneira, entrei em contato com uma clínica psiquiátrica, que já tem recebido outros sacerdotes, a fim de que o seu caso seja estudado e você receba a orientação psicológica correspondente, recuperando-se o mais rapidamente possível, para prosseguir nos compromissos que lhe dizem respeito. O sacerdote encontrava-se realmente comovido. Aquela entrevista, que deveria decidir um destino em tormento, evitando graves problemas para outras vidas, ensejara-lhe também reflexões em torno das quais jamais se atrevera a apresentar a alguém, parecendo-lhe agora tão reais e ricas de conteúdo, que lhe facultava melhor entendimento das leis da vida em torno dos seres humanos, amenizando aflições que o vitimavam de quando em quando, ao pensar no destino e na condenação perpétua das almas. Por fim, concluiu a entrevista. Já tomei todas as providências possíveis para o seu internamento, que correrá por conta do setor competente da nossa igreja. A partir de hoje, o meu querido filho espiritual poderá transferir-se para o seu novo domicílio. Enquanto isso ocorre, irei estudar uma paróquia para onde transferi-lo após receber alta, na qual, entre pessoas humildes e necessitadas, você possa reerguer-se para Jesus. E se tudo transcorrer conforme esperamos e reerguer-se para Jesus, não, ergue, e desejamos, estou disposto a contribuir em favor do seu lar de crianças, mesmo que seja numa área fora da minha administração clerical. Manter-nos-emos em contato epistolar e terei imensa felicidade em abraçá-lo proximamente aqui mesmo, quando o encaminharei a novos labores, procurando deixar no passado as suas lições, que servirão de alicerce para as construções do bem no futuro. Que Deus o abençoe, meu filho, e que nunca mais se aparte da senda da caridade. O senhor bispo entregou-lhe um envelope no qual estavam as diretrizes a respeito do internamento, com a documentação e as recomendações necessárias. Abraçou-o afetuosamente e o abençoou, conforme a tradição eclesiástica. Uma estranha sensação dominou-o, como se não mais viesse a ver novamente o jovem sacerdote por quem nutria peculiar afeição. Logo após,
recolheu-se em oração defronte do oratório, onde, invariavelmente, buscava comunhão com Deus. Envolveu o jovem amigo em preces de recomendação, guardando a certeza de que as suas foram decisões acertadas e os resultados, que sempre pertencem ao Pai Celestial, seriam opimos. Mauro afastou-se, dominado por grande alegria interior, como se a algema se arrebatasse, de alguma forma, libertando-o de um passado cruel. Sentia que muitas dores o aguardariam no transcurso da existência. No entanto, sabia também que nunca lhe faltaria o apoio dos anjos tutelares, que sempre velam pelas criaturas humanas. Distanciando-se do guia espiritual, reconheceu-lhe a nobreza de caráter e a fidelidade à doutrina que abraçava com amor e abnegação. As suas eram sempre atitudes nobres, acompanhadas de testemunhos de amizade e de alto discernimento, adaptando sempre os impositivos da Igreja às circunstâncias e aos tempos atuais. Por isso, era tido como um verdadeiro pastor, um sábio da Igreja, da doutrina católica. Caminhando pela rua deserta, em pleno crepúsculo, teve a impressão de que também o mal que o dominava se eclipsava, a fim de, passada a noite, amanhecer novo dia, que lhe seria abençoada a ocasião de serviço e de paz. O irmão Anacleto, sensibilizado com os resultados dos cometimentos, formulou votos de êxito em favor do pupilo espiritual e convidou-nos a retornar à sede de nossas atividades. Dona Martina aproximou-se do benfeitor com os olhos marejados de pranto de gratidão e, sem qualquer palavra, osculhou-lhe a destra, envolvendo-o num olhar de afetividade profunda e imorredoura. Ela podia sentir que o filho experimentaria muitos sofrimentos, mas reconhecia que a estrada de sublimação é pavimentada com as lições da Via Crucis, perlustrada pelo incomparável Rabi Galileu, e das estradas da Úmbria, percorridas por Francisco de Assis. Exultava, portanto, e, rica de gratidão ao Senhor da vida, entregou-se às emoções superiores que defluem do culto reto do dever e da confiança irrestrita nas suas leis. O amoroso guia, com muita habilidade, desviou qualquer possibilidade de mérito pessoal, transferindo todas as honras e realizações ao Supremo Realizador. Logo após, seguimos ao núcleo de atividades onde estagiávamos, pensando nas crianças que haviam sido ultrajadas por Mauro e no pequeno que, por pouco, não se lhe tornou mais uma vítima, indaguei ao nobre guia. Estão sendo tomadas providências em favor daqueles que sofreram a perturbação sexual do sacerdote, tal como as que estão sendo direcionadas em seu favor? O generoso instrutor sorriu gentil e redarguiu. Naturalmente, se aquele que cometeu os delitos está recebendo ajuda para não voltar a reincidir no mal, considere as providências que estão sendo tomadas em benefício de suas vítimas. Nada fica sem conveniente atendimento, especialmente quando se trata daqueles que foram empurrados para o erro. Embora... Tá bom. Eu não sei se a Genesi quer ler um pouquinho, ou Nadir, te agradeço. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Aqui, Genesi, ó, até o atendimento. Até o atendimento. Então,
a equipe especializada da nossa esfera, igualmente parte do nosso grupo de realização. Está auxiliando os pequenos vitimados e tomando providências possíveis para os ajudar em relação ao futuro, minimizando os traumas psicológicos e as dependências perturbadoras que por acaso venham lhes apresentar. Com certa frequência, temos recebido notícias das providências em curso e exultamos com os excelentes resultados que estão sendo colhidos. Neste momento, chegamos à sede do nosso labor. Enfim, acho que findamos aí o capítulo 22, né? Isso. Então, ele... Obrigada pela... É interessante, né? Porque vocês sabem que, enquanto ele estava falando ali da providência com o Mauro, automaticamente eu fiquei pensando nas crianças. Depois entrou... Então, né? Quando eu li, eu pensava, e as crianças? Então, a gente vê que ele tem uma fala ali que ele diz, né? Se estamos tomando providências para o auxílio do próprio Mauro, que dirá para as crianças, né? Que são suas vítimas. Então, é que o trabalho da espiritualidade superior, eles nos vê sempre como espíritos doentes de auxílio. Quanto mais doente, mais auxílio precisa, gente. Mais médico precisa, porque está no último grau da perturbação mental, psíquica, espiritual, porque o Mauro era todo um complexo, assim, né? Era todo um enredo. Assim. Ele tinha um enredo inteiro, assim, as suas condições. E até porque me parece que o Mauro ele nunca foi um pedófilo, né? Porque ele era uma mulher lá atrás. Claro, ela vendeu a criança, tudo tirou do pai, entregou para um tirano, e aí veio a ter, na existência seguinte, como um homem, a perturbação do próprio obsessor na condição de um abusador e mais a obsessão, né? Então ele tinha esses agravantes assim sobre ele, sobre a situação dele. E aí, então a gente parece ser difícil para nós, mas nós temos que compreender, tá? Que se a gente não pode simplesmente, como diz Jesus, de que adianta amar aqueles que te amam, de que adianta gostar somente de quem gosta de ti. Então a gente tem que Jesus atendia aos doentes mais doentes. Né? E atender não é passar a mão, mas tentar botar as obrigações, porque o Marquês de Sade vai reencarnar lá no corpo que lhe precisa, o Mauro vai passar por essa prova aí, um pouco mais tênue, porque, de certa forma, como eu disse para vocês, ele também foi uma criança que foi abusada, o que não justifica, mas aí tem esses agravantes todos, e a obsessão profunda que ele sofria. E que, claro, ele vai ter que ressarcir isso. Se causou um dano, com certeza, ele vai ter que reparar. Alguém quer falar alguma questão? Fabiano, dizes assim, ó, que, na verdade, parece que ele não era um pedófilo, mais pela obsessão? Pela questão da obsessão? Exato. Não, é que, na verdade, na existência passada, ele nunca foi pedófilo, né? Ele sim, ele era uma mulher, era amador, e que teve aquele momento em que tirou aquela criança das mãos do pai, entregou lá por uma maldade, por um descaso, por um fascínio pelo poder, pelo abuso do poder, e quando reencarna na condição de um padre, desde criança, então, passa a ser abusado. Sim, aí é uma consequência da vida e da obsessão. E da obsessão espiritual, né? Ele passa a ter toda aquela... porque isso é provado, tá, gente?
as pessoas tendem a repetir aquilo que vivenciaram, entende? Elas tendem a repetir aquilo que foram vivenciados. Por exemplo, se uma criança foi muito vítima de violência, ela reproduz a violência. Então, se uma criança... Então, a gente sabe, conforme a maneira como essa criança foi conduzida na vida, ela vai replicar aquilo daquela maneira. Por isso que é um trabalho que é feito, assim, tem, na área da psicologia infantil, é feito toda uma atividade. Tudo bem, a gente vai sempre entender assim, não, mas a vítima foi a criança. Sim, a vítima foi aquela criança, mas ele também foi uma criança vítima, que não foi atendida, entendeu? É nesse sentido. Agora, olhar para esse erro não é justificar o erro dele, mas olhar também que em dado momento ele foi uma criança vítima, vitimada por isso, que não teve o acolhimento, não teve o atendimento. E que agora, claro, na condição de um adulto, só resta, então, através do sacerdócio, modificar essa situação. Porque se a gente... o que acontece? Senão a gente volta e repete o que a igreja diz. O inferno eterno, ou seja, a punição eterna. Não, tu não tem direito a ser ressarcido, tu tem a punição eterna. Veja como a gente cai no mesmo erro, né? A gente acha que a igreja estava errada, mas nós estamos igual à igreja, nós temos um pensamento igual à igreja. Ele tem, não, você tem que ser condenado eternamente pelo teu erro. Fique à vontade, pessoal. Fabiano, eu recordo assim que tu chegou a falar do encontro que o padre Mauro procurou o Divaldo, tô certo? Maria, a psicóloga, a Maria Renê, depois eu te passo, eu vi que tu levantou a mãozinha, só vou responder aqui pro Roberto, é que ela desligou a câmera dela. Sim, ele tem um vídeo em que o Divaldo narra que, de uma certa forma, o livro acabou parando, este livro que nós estamos lendo, parou nas mãos do Mauro. E tu vê que, por que parou, né, gente? Porque ele começou a ter, vai saber se aquele bispo não mandou ele ler. Porque o bispo dizia lá, né, que conhecia essas questões, todas essas místicas que eram... Ora, o bispo vai dizer que isso aí os místicos faziam porque ele já lia. Então, alguém levou esse livro para ele. Sexo e Obsessão. Alguém levou. E aí, se eu não me engano, tá? Parece que foi em Santa Catarina, alguma coisa. Ele está hoje com 60 e poucos anos, quase 70 anos. E aí ele procurou, então, o Divaldo e disse que poderia ter uma palavrinha em particular. E aí o Divaldo deu uma palavrinha e ele disse, esse homem do livro sou eu. E o Divaldo olhou para ele e disse, sim, é você. Confirmou, assim, porque vem de unidade, né? Ele é o médium, Divaldo. E aí eles conversaram um pouco e ele disse, então, que ele teria depois abandonado o sacerdócio. Aí vocês perceberam aqui na fala, quando o sacerdote disse que teve uma impressão de que o não veria mais? Exatamente, né? Então, isso, o bispo teve a impressão de que o não veria mais, ou seja, ele estava, tão certo, prestes a sair. E ele realmente vai montar essa instituição, porque ele depois disse para o Divaldo que ele montou e realmente não vive mais nenhuma daquelas situações. Ou seja, de certa forma, ele tinha, eu acho que, uma cota muito mais de obsessão sobre ele, e agora ele, um homem mais velho, mais maduro, né? Pode. Eu vou achar o vídeo e vou enviar para vocês olhar, tá? Essa entrevista, essa fala do Divaldo. A Maria... Não é Maria? Eu não estou conseguindo ler aqui direito. É Maria. Maria Renê, pode falar aí. Boa noite, prazer, amigos. Obrigada pelo convite, Fabiano, e obrigado pela aceitação. Tocando agora o tema, esse livro é maravilhoso. O que eu me lembro de ter estudado faz muito tempo já,
é que ele nos mostra a parte da mudança íntima, da consciência. Bem, estavam falando que Deus não perdoa, Deus não tem essa necessidade de perdoar, porque Ele sabe os nossos caminhos, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe das nossas dificuldades, mas também sabe e conhece das nossas fortalezas, das nossas forças, de quão capazes nós podemos ser na hora de arrumar, ou consertar, ou transformar situações que pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, às vezes a gente mergulha nesses patamares. E com a história de Mauro, é muito interessante como ele, com esse transcurso, com esses encontros, com esse aprendizado espiritual, ele vai mudando a forma de pensamento e eu vou colocar entre aspas, como esse instinto primitivo sexual, né? Como que ele vai amadurecendo essa situação, transformando essa energia sexual em uma energia que seja produtiva, né? E olha quanta capacidade, às vezes, nós como seres humanos ficamos julgando e como que impregnando a essência do outro pelos nossos preconceitos. E eu falo assim porque a maioria, Divaldo falou aqui, quando ele veio aqui para a Bolívia, que nós espíritas viemos daquela criança católica bem forte, e além disso, vimos daquele outro lugar onde a gente estava julgando o Jesus para ir para a cruz. Nosso Jesus, né? Então, viemos com esse tipo de preconceitos, com situações de mandatos psicológicos, psíquicos muito fortes. E para nos desfazer dessa natureza primitiva, tínhamos que vir para estudar coisas bem mais profundas, além do nosso próprio conhecimento. E aqui vem esse negócio bem interessante que o Fabiano estava falando, que nós estamos muito impregnados, nas minhas palavras, o que eu entendi, que estamos muito impregnados pela culpa, né, pelo remorso, pelo que, eu fiz, eu vou ser castigado, então eu não mereço. E a gente fica estagnado nisso. Entanto, a doutrina espírita, Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda e outros, como André Luiz também, fala assim, vamos deixar de lado esse que é tão prejudicial e vamos mudar nosso pensamento para fazer coisas diferentes, porque a gente sim merece, a gente tem essa vontade para trabalhar e ser melhor, então a gente merece se transformar, merece modificar, merece ser feliz, merece ter todas as venturas que esta vida nos empresta. Temos trabalho, temos dinheiro, a gente tem saúde. Merecemos? Claro que merecemos. Então, se já estamos avançando como Mauro avançou, com todas essas dificuldades, e nós, graças a Deus, que temos, entre aspas, certas facilidades para o bem, ou mais facilidades para o bem, é nossa consciência que está trabalhando junto com aquela oportunidade que Deus nos emprestou. Era isso. Obrigada. Desculpa, acho que eu fui muito longo. Tá ótimo. Uhum. Bem-vindo ao nosso estudo. Mais alguém gostaria de pontuar alguma questão? A Maria calou a turma, hein? Foi muito boa, muito bom, né? Mais alguém, pessoal? Temos um minutinho ainda, tá? Ô, Fabiano, essa transformação, né, que veio, né, que deu a mudança toda, porque eu penso assim também, né, Fabiano, que o Mauro, como tu disse, foi uma criança que foi abusada.
E também ele não teve esse socorro na hora. Tanto que depois, olha o que ele passou, o que ele viveu, né? Tudo aquilo que ele passou, que depois ele veio, né? Como uma mulher, todo esse sofrimento, né? A gente pensa assim, né? Mas ele já estava aqui com a justiça, já no pensamento da gente, quando a gente está lendo, a gente diz, então tá certo, ele foi abusado, então agora ele se sente que tem que fazer o mesmo. Daí a gente fica pensando, mas é realmente, como tu disse, é uma repetição, e daí é onde está a justiça divina, né? E eu acho assim que ele vai sofrer muito mais, que ele vai sofrer. Ele mesmo se recuperando, fazendo toda essa trajetória, ele como um padre, né? Se sentiu essa diferença, foi ao plano espiritual, trabalhou tudo isso. Olha o que esse menino passou, né? E essa transformação dele é maravilhosa, né, Fabiana? Tanto que eu acho que ele entendeu tanto disso, essa transformação moral, que ele, no final, assim, eu acho assim, como tu falou aí, que ele falou do Divaldo, que o bispo diz que não vai ver ele, e realmente não vê, porque ele sai, né, do celibato. Então, mas a gente fica pensando assim, mas se eu fui abusada, eu tenho por que dizer que eu também fui. Eu também, se hoje eu penso negativo, podia pensar negativo também nessa situação, né, Fabiana? Exato. Porque daí o meu pensamento está correto. Se eu sofri, por que eu não posso fazer o outro sofrer? Sim. Esse é o pensamento, né, no início, né? Exato, ele não é injustiçado da vida, ele não vai ser justificado o erro dele, não é nesse sentido. Ele vai ter que se ressarcir com a consciência através do trabalho. Isso é a proposta, né? Por isso ele vai passar por toda aquela questão, que vai receber todas aquelas pessoas lá para ele cuidar. Por isso a vida dele não vai ser uma vida muito fácil, assim. Ele vai ter que se retratar com a consciência dele, né? É complicado para a gente entender assim bem a fundo, assim, porque a gente ainda é humano, a gente ainda tem essas reminiscências, a gente tem coisas do nosso passado, né? Sim. E a gente fica se perguntando, né, Fabiano? Se hoje eu sou um ruinzinho, né? Será que eu vou ter toda essa assistência do plano espiritual para me ajudar? Sim. Rosa. Oi. Em síntese, o estrago é bem maior, não é? Porque os coleguinhas de colégio e os pais dessa criança e os professores, né? É toda uma situação, né, Homero? É todo um trabalho, né? Sim. A gente vê, né, Homero? Os próprios professores têm que buscar a solução interna para esse tipo de problema, né? Sim. É bem maior o estrago. É bem maior. Não, os consultórios estão cheios, né? Os consultórios estão cheios. Psicólogos, né? Essas pessoas que fazem esse trabalho com crianças, segundo Alberto Almeida, os consultórios estão cheios de crianças com o que vem, familiares com esses problemas, né? Então, ele diz que a gente que lê o Sexo e Obsessão, diz ele, que a gente não viu nada, a gente não viu nenhuma metade do que é a realidade sobre essa situação, Homero. Tu imagina, Homero, o que ele tem. Exatamente. O que tu está falando é importante, porque realmente nós só estamos vendo assim, uma parte do problema, tá? Eu não vou narrar aqui, porque é muito violento, não cabe agora para esse momento, talvez num outro momento. Quanto à questão do abuso sexual, tem uma situação, gente, muito séria envolvida, que envolve centro de força, algumas coisas assim. Tem que estar maduro, assim, bastante espiritualmente para poder entender, senão não vai entender. Em outro momento, quem sabe até no particular, a gente pode falar melhor, mas neste momento aqui não.
Mas o Camilo relata para o Raul Teixeira, o espírito Camilo, que é o mentor espiritual do médium Raul Teixeira, ele relata por que ocorre no nosso mundo ainda a violência sexual. Por que ocorre com uns e não com outros? Por que ocorre? O que está por trás, além daquilo? Então, está por trás muitas histórias de mal. Muitas histórias de mal. A que todos nós estamos submetidos. A Inaura levantou a mão, pode falar, Inaura. Inaura. O microfone dela está desligado. Enquanto ela vai abrindo, eu vou mostrar. Não, pode falar. não, Fabiano, é assim, ó, sempre tem dívidas do passado, de outras vidas, ou não necessariamente? Era isso. Se nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e nós olharmos ali das penas futuras, das causas atuais e anteriores das aflições, eu não me lembro exatamente se é exatamente nesse capítulo, mas tem uma fala, vocês me desculpem, eu tenho dificuldade, assim, mas eu posso depois mostrar as referências aqui do Evangelho, ele vai dizer assim: se Deus é justo, injustiça não existe. Portanto, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Ninguém pode ser punido por um mal que não cometeu, diz o Evangelho. Então, se Deus é todo justiça infinita, amor infinito, justo há de ser os atos que nos ocorrem. Porque não pode haver injustiça na Terra. Né? Então, se estamos passando por algum problema, é porque causamos algum problema. É porque temos essa dívida. E aí, tem uma frase que é bem pesada, e ele vai dizer assim, entre outras linhas, eu vou procurar depois e mando para vocês, pagamos por onde erramos. Ele diz. Sempre pensando assim, gente, ó, se Deus... Quais são os atributos de Deus? Justiça infinita, amor infinito, eternos, como Deus, né? Ora, se Deus é todo justiça, logo não pode haver injustiça. Não pode haver injustiça. Então, se estamos vivendo o mal, é porque, de certa forma, nós estamos tendo um reencontro com algo que nós não deixamos muito bem, tá? Porque senão nós vamos relativizar os atributos de Deus. E não podemos relativizar os atributos de Deus. Nós não podemos relativizar as leis divinas. Elas não são relativas. Elas são, independente do mundo ou dos mundos ao qual elas estão inseridas. Então, é assim, eu estou aqui, ó, com esse peso. A lei de gravidade tem que cair para baixo. Então, é a lei de gravidade, eu não tenho como mudar isso aqui. Tá? Então, eu não quero que isso aqui, eu acho que é injusto, não pode existir. Não tem, é uma lei. Então, a lei de justiça é a lei de justiça divina. A nossa pode estar, mas assim, por que a gente tem que ter um cuidado? Porque senão a gente vai começar a achar que Deus é injusto. Porque daí eu posso ter o discurso de que eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima, mas não um injustiçado. Sabe, tem uma diferença entre vítima e injustiça. Vítima é porque realmente no mundo em que eu estou eu não sei. Eu me esqueci do meu passado, portanto, se eu esqueci do passado, eu estou vivendo aqui de uma forma... Estou como vítima
das circunstâncias minhas que eu vou viver, mas jamais vai ocorrer comigo injustiça. Jamais vai ocorrer comigo injustiça. Tudo certo, Fabiano, pessoal? e que legal pensar agora desse jeito, né? Eu posso ser vítima, sim, pelo meu esquecimento e pela trajetória que eu estou tendo, mas nunca injustiçado. Olha quanto amor aí e quanto pode mudar nosso pensamento com relação às situações que a gente vive, pensando que estamos pagando, pensando que estamos sendo castigados, pensando que não merecemos ser felizes. Olha só, que beleza. Aclarei o panorama, assim, limpa tudo. Eu vou mandar para vocês esse capítulo que faz essa narrativa do Evangelho, onde ele diz, né? Ninguém pode ser punido por algo que não fez. Ora, se somos punidos, é porque fizemos mal. Punido é uma palavra humana que é necessário falar, mas porque é uma punição, de certa forma é uma punição, porque a punição está linkada a uma sentença. Então nós ganhamos uma sentença. E essa sentença é natural, porque eu cometi algo. Há uma sentença a cumprir. Há uma função a cumprir por causa desse mal passado. Então vocês vejam que Deus não está esquecendo o mal e nem os lesados. Por isso eu tenho que ter essa sentença. Então, se eu a tenho, é porque eu cometi. Porque senão eu vou dizer que é injustiça de Deus, que eu tenho ela, se eu não cometi. Aí ele vai dizer, não, se não a cometeste nessa vida, é da outra. Aí na hora queria falar. Tem duas pessoas que passou o nosso horário também. Pode falar aí, Naura. Não, só queria agradecer. Tudo bem, já falei. A Terezinha, tu levantou a mão, Terezinha. Eu só queria trazer, na causas anteriores das aflições, né, Fabiano? Que tem essa parte aqui, que eu peguei aqui, que é uma alternativa a quem ninguém pode fugir, em que a lógica decide de qual parte se acha a justiça de Deus. Bem no final desse parágrafo, do item 6, ele fala sobre o que tu está trazendo agora aqui. Exato. Né? Se somos punidos, é porque praticamos mal. Isso, é isso mesmo. Ele diz assim, na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências da sua falta. Nunca. Olha a palavra nunca. Né? Nunca. Olha quantas reencarnações a gente vai ter que passar para poder se melhorar, né? Porque senão nós vamos ver assim, que todo mundo que chega no mundo, nós não podemos mais olhar um corpo, tá, gente? A gente tem que olhar um espírito. Porque senão a gente vai achar que uma criança que nasce com problemas mentais, com síndromes, com deficiências físicas, é uma injustiça de Deus. Na verdade, não é. É uma experiência que o espírito precisa viver, seja ele por um processo de aprendizado, nem sempre é expiação, mas uma prova para que ele cresça naquela modalidade, ou uma expiação. E no nosso caso, pode ser ou uma prova ou uma expiação, também em outras áreas. Assim, que a gente tem. Ok, pessoal? Terezinha, te importa de fazer a prece para nós? Posso fazer. Que nós possamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, a corrente espiritual deste grupo que nos acolhe todas as segundas-feiras, que possamos, Senhor, a cada dia compreendermos, aceitarmos as dificuldades que cada um de nós passa. Sabemos, Senhor, que é para o nosso crescimento espiritual. Agradecendo sempre ao Fabiano a oportunidade de nos trazer esses conhecimentos e essas explicações. Muito obrigado, que estejamos juntos na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Que seja uma ótima semana a todos. Ótima semana, tchau, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.
Tchau. Obrigada, pessoal.